nossa igreja, a Dedembro Family Church, e estamos aqui nessa noite para o nosso bate-papo missionário. Está aqui conosco o nosso pastor Silvani, né, pastor Silvani? Amém. Também presbítero Kleper, juntamente com a digníssima esposa, diaconisa Eliette. Amém. Também a nossa irmã diaconisa Marli. E eu, pastor Hendrique. Somos todos componentes desse departamento. E eu quero dizer a todos vocês que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua casa, esteja sobre a tua família, sobre o teu lar. E hoje nós vamos tratar aqui de alguns assuntos missionários. Por exemplo, o nosso pastor Silvani, ele vai estar falando sobre dados e estatísticas da população mundial. Não só a população mundial, mas também a população que ainda não recebeu o Evangelho de Cristo Jesus. Então ele vai estar trazendo, né, pastor Silvani, todos esses dados. Sabemos que o nosso pastor Silvani, ele já está cheio, está louco querendo falar, que é o que ele ama de falar da obra missionária. Mas não só ele está cheio. Também a nossa irmã, diaconisa Marli, né, diaconisa Marli, vai trazer um assunto abençoado aqui para nós. Vai estar falando sobre os países com pessoas que têm a dificuldade de receber, esses países que têm a dificuldade de receber o Evangelho, países que foram menos evangelizados, aqueles países que há dificuldade de mostrar esse Evangelho de Cristo Jesus. A nossa irmã Marli com certeza vai trazer novidades aí, vai ser de grande aproveito, mas vai esperar um pouquinho também, né, irmã Marli? Também a nossa irmã diaconisa Eliette, que está aqui, todos componentes desse departamento que tem feito a obra, e a nossa irmã Eliette vai estar falando sobre a perseguição e a execução dos missionários, né, nestes países. Nós louvamos a Deus, meus irmãos, porque nós estamos aqui nos Estados Unidos. Aqui nós temos esta liberdade de expressar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, de cultuar ao Senhor. Mas nós vamos ver aqui a grande dificuldade que há em evangelizar o mundo. Antes de começar a falar, eu quero deixar claro que tudo quanto for dito aqui está baseado na palavra ao qual nosso Senhor Jesus deixou para nós, em Marcos 16 e o verso 15, um versículo que todos nós gostamos de citar nos cultos de missão, que está na tela. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós sabemos que esse Evangelho há a necessidade de atingir todas as criaturas, mas hoje nós vamos falar um pouquinho da dificuldade de proclamar este Evangelho em todas as nações. Amém? Amém. E eu quero pedir para o início, para iniciar, o nosso irmão Diácono Kleper vai levar a Deus em oração e logo após o pastor Silvani está com a fala. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. A paz dos irmãos que estão em casa, que Deus abençoe. Que esse culto, como o pastor Henrique falou, é um culto voltado à missão, né? E vamos fazer a nossa oração aqui nesse momento. Vocês estão em casa, ora por nós nessa hora. Amém? Amém. Eterno Deus e Pai, sim, meu Deus, Senhor, na sua casa, juntamente, Senhor, com o teu filho aqui, Pai, para divulgar, para falar do teu nome, Senhor. Aqui, Senhor, estamos, Senhor, para falar, Senhor, para aqueles que estão longe, Pai, aqueles que estão do outro lado, Pai. Irmãos, meu Deus, que estão, Senhor, nesse mundo, pregando a tua palavra com dificuldade, em lugares que não pode ser, porque eles não deixam, Pai, não tem liberdade. É o assunto dessa noite, Pai. Vai trazer esse assunto dessa noite. Que o teu Espírito Santo venha iluminar, venha abrir a mente de cada um, Senhor, que vai falar da tua palavra. Meu Deus, alcança, Senhor, aqueles que estão longe. Que o teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai, venha aqui por nós. Sim, meu Deus. E Ele deixou para nós fazer agora o trabalho de missionário, pregar a tua palavra. Estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Ouve nosso clamor. Que a tua igreja, Senhor, venha se despertar. Em nome de Jesus. Seja conosco.
Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, paz do Senhor, pastor Henrique, diaconisa Marli, diaconisa Eliette, presbítero Klepper. Nós estamos hoje aqui num formato diferente. E um ambiente mudado. E eu gostaria de ter uma mesa aqui, mas tá de bom tamanho. E eu queria saber se vocês sabem o que é isso aqui, ó. O senhor prometeu que não ia falar, né? Só para descontrair. É verdade, irmãos, vocês não fazem ideia do que é isso aqui. É porque o pessoal chegou assim um pouco meio, sabe, que tremendo, assim e tal. Aí puseram o suco aqui para dar uma acalmada na galera. Você já sabe, né? Muito bem, meus amados irmãos, nós temos vários irmãos conosco, graças a Deus, temos vários irmãos conectados. Hoje nós temos um assunto de grande relevância para a Igreja do Senhor Jesus, sobre missões. Nós sempre fizemos missões, desde quando nós iniciamos a nossa igreja. A nossa igreja foi fundada em 2004, e desde então a nossa igreja ela adotou missionários, e o nosso primeiro trabalho missionário foi no Timor-Leste. Foi um tempo que tinha os missionários lá do Brasil trabalhando com os timorenses, né? E diga-se de passagem, Timor-Leste fala português, tá? Timor-Leste, e parte de uma das ilhas da Indonésia. Então, Timor-Leste era um país que estava sob o domínio da Indonésia, e até o embaixador, se não me engano, Sérgio de Mello, que faleceu em Bagdá, num atentado que teve, né? O Sérgio de Mello trabalhou em Timor-Leste para fazer a transição de libertação ou de independência do país chamado Timor-Leste. Então, se você não conhece, procura aí algumas informações na internet, você vai encontrar. Tem até filme, esses dias aí passou no Netflix, sobre Sérgio, o nome do filme, contando a história do Sérgio de Mello, que foi embaixador lá no Timor-Leste, fazendo a negociação, brasileiro, fazendo a negociação para a libertação de Timor-Leste. E lá nós tínhamos um missionário, né? O Edgar, e a missionária, que eu esqueci o nome agora, nós ajudamos eles por mais de um ano até eles ficar lá. E nós, então, desde então, nós fizemos sempre trabalho missionário em volta do mundo. Nós já tivemos em alguns lugares com a nossa missão, como nós falamos, Timor-Leste. Depois tivemos um casal de missionários nossos lá na Bolívia, por 5 anos, mantivemos um missionário na Bolívia, missionários também na Ucrânia, e fizemos um trabalho missionário mais voltado para o trabalho social, que foi em Cabo Verde, na África. Em 2008. Isso, 2009, né? Nós trabalhamos 2008, 2009, exato. Foi no finalzinho de 2009, Natal e passagem de ano de 2009 para 2010, eu passei lá em Cabo Verde. Não foi? Verdade. Né? E os irmãos estavam aqui orando por nós e nós fazendo o trabalho. Meus amados irmãos, eu quero trazer alguns dados para os irmãos. Eu vou trazer mais dados gerais, mas antes eu quero deixar um versículo para você meditar no que o Senhor Jesus disse. Está em Mateus capítulo 9, é um versículo conhecido, e o versículo 37 e 38. Olha só o que Jesus disse. Então ele disse aos seus discípulos: a seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Eu quero dizer para você que quando você olha para este globo que está aqui, né, você pensa que
é infinito, é grande, mas Deus está contemplando todos e tudo. Por mais que nós sabemos que o mundo é grande, né? O globo terrestre é grande, as águas dos oceanos são infinitamente incalculáveis na nossa maneira de pensar, mas o nosso Deus, a palavra diz que ele pega as águas do oceano na coxa da sua mão. Glória a Deus. Então, o nosso Deus, ele é poderoso. Da mesma maneira que Deus é tão grande e poderoso para pegar todas as águas do oceano na coxa da sua mão, ele está preocupado comigo e com você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Ele está preocupado com aquele que está lá nos requintos do mundo, onde que ninguém possa pensar ir. Por exemplo, Deus está preocupado com os esquimós, que estão lá no gelo. Quem vai lá evangelizar, quem vai lá falar de Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Romanos capítulo 10, que é com a boca que se confessa que Jesus é, com o coração se crê, com a boca se confessa. Mas como vão confessar e crer se não tem quem prega? E como vai ter alguém para pregar se não tem quem envia? Então a igreja hoje ela tem um papel fundamental de enviar. A igreja ela tem que ter essa responsabilidade e saber que ela tem esse compromisso. E hoje nós vivemos uma época que nós temos muitos missionários no mundo todo, mas ainda são poucos. São pouquíssimos. Porque nas minhas caminhadas que eu fiz pela Bolívia, 2008, 2009, que eu estive na Bolívia, eu pude observar e conhecer cidades com 2.500, 3.500, 5.000 habitantes, que não tem uma igreja evangélica, não tem um mensageiro pregando as boas novas do Evangelho. Isso estou falando da Bolívia, que está encostado, fronteira com o Brasil. Então, são dados que a gente tem que entristecem o coração da gente, e quando eu estava viajando dentro da Bolívia, dentro de um ônibus, que eu lembrei dessa passagem, eu comecei a chorar e lembrar do que Jesus falou e sentir mais ou menos o que Jesus estava sentindo. Que grande é a seara, mas poucos são ceifeiros. Porque nós estamos muito acomodados no nosso aconchego, né? É muito cômodo para nós estarmos aonde nós estamos. Devido à liberdade de expressar o Evangelho, né, pastor? Temos de tudo, ninguém quer sair da sua comodidade. E diga-se de passagem que um missionário brasileiro, ele é muito caro. Ele é caro. Porque ele quer ter uma vida, mais ou menos, uma vida que ele vive no Brasil. Você pega um missionário, manda ele para a Bolívia, por exemplo, que lá tem lugares que são muito pobres. Você, para manter o missionário, você vai ter que gastar um pouco mais. Se você pega um nativo, é muito mais econômico. A questão que já está habituado ali, né? Exato. Com o país, com a nação, então Conhece, né? Já está acostumado com aquele estilo de vida. Por exemplo, um missionário na África, ele custa entre 50 a 150 dólares. Mas nós tivemos missionários na Ucrânia. Na Ucrânia com 150 dólares. Exatamente. Que 150 dólares na Ucrânia também é um ótimo salário. Com 150 dólares na Ucrânia é salário de um operário de fábrica, né, de indústria, que ganha razoavelmente bem. Lembrando, quer dizer, mais do que um operário. Lembrando, pastor Silvani, que com 150 dólares mantém o missionário tempo integral na obra do Senhor na Ucrânia. É barato. Muito barato. Muito barato. Então, hoje a igreja, seja ela em qualquer lugar, dizer que é difícil fazer missão é uma desculpa para não se fazer a missão. Né? Bom, não vamos entrar nos méritos das questões que existe, que infelizmente nós sabemos que tem, mas Deus vai trazer a cobrança em um determinado momento aos pastores que negligenciam a ordem de Jesus. Né? Por isso que Paulo, lá em Romanos, ele vai dizer assim, por isso diz, quem deu crédito à nossa pregação?
Quer dizer, qual é o pastor que deu crédito à pregação de enviar? Pelos dados que vão ser fornecidos hoje a todos, a gente vai perceber a deficiência da igreja. Exatamente. Não jogando carga em cima dos pastores, Exato. mas vai ser cobrado do pastor da igreja. Exatamente. O número é muito alto. É muito alto. Então, nós temos hoje, por exemplo, eu tenho aqui um site que mostra a população mundial em crescente, um cronômetro, tá? Eu tenho aqui no meu celular e, por exemplo, está aumentando toda hora, mas está 7 bilhões 784 milhões 943 mil e já está chegando quase a 800. Não para, vai crescendo. Em compensação, nós temos mortes. Só hoje morreu 133 mil pessoas. Mas em compensação, nasceram 317 mil pessoas. Mais, né? Então nós temos um saldo positivo, por isso que vai crescendo. Então a estatística diz que até 2021 ou 2022, no máximo, nós já vamos estar passando da casa dos 8 bilhões de pessoas na Terra. Como o senhor falou, que são 7 bilhões e alguma coisa, né? 7,8. Vamos E se falar. arrisca aqui a falar quanto cristãos ainda não foram alcançados? É muito, tem muito. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá nesse dado. Ó, calcula-se que hoje está em torno de 32% de cristãos no mundo. Mas espera aí. Esse 32% de cristãos, eles colocam o catolicismo, todo o pacote junto, tá? E então, quando você parte para o protestantismo, para a igreja cristã que protesta, que prega o evangelho de Jesus Cristo, sem subterfúgios para chegar até Deus, vamos usar dessa forma, né? O evangelho propriamente genuíno, essa porcentagem vai caindo, né? Então nós temos aí alguns dados para passar para os irmãos que é muito importante. Na tela ali, estima-se que aproximadamente 40% da população ainda não ouviu o evangelho. Não conhece Jesus. Não conhece. Agora, 40% de 8 bilhões são 4 bilhões. 4 vezes 8, 32. 3 bilhões e 200 milhões de pessoas que ainda não conhecem Jesus. É muita gente, né? Em um estudo mais recente, de 2017, que já está há 3 anos atrasado, né? Feito pela organização Alliance for Unreached, que não foram alcançados, né? Estima-se que dos 7 bilhões de habitantes na Terra, 3,2 bilhões, aproximadamente, 40, não têm a oportunidade de ouvir o Evangelho, né, onde moram. Por exemplo, nós temos aí, nessa questão aí, eu estava até conversando com o pastor Hendrick hoje, tem a questão linguística, que é um desafio muito grande para as missões. E a alfabetização também, muitos dos quais não têm. Outro fator. Então, assim, existe povos que é difícil de alcance porque não existe literatura na língua deles. Então, o que acontece? Os missionários, para evangelizar essas etnias, eles têm que ir para lá, aprender a língua, né? Por exemplo, eu estive na Ucrânia com o pastor Luiz Schimmer. Foi bem sucedido, justamente porque o pastor Luiz Schimmer... Exatamente. O pastor Luiz Schimmer viveu na Ucrânia 10 anos, né? E o pastor Luiz Schimmer fala muito bem o russo, o ucraniano. E então, quando eu cheguei na Rússia, Deus é maravilhoso. Eu me senti o pastor Luiz Schimmer nos Estados Unidos. E o pastor Luiz Schimmer dá ganho de mim ainda, sabe? Porque algumas palavras de inglês ele entende. Ele arrisca, né? E lá na Ucrânia, eu
máximo que eu aprendi, harachô, spasiba, né? Então, é coisa simples, mas que traz uma experiência pra gente muito grande. Então, assim, e eu fiquei olhando aquilo, a língua é difícil, é um desafio enorme. E diante dessa situação, pastor Silvani, aí é que a gente entende a dificuldade de fazer essas missões transculturais. A igreja precisa ter um projeto para canalizar as pessoas, para mandar para o local que vai, já aprendendo, para aprender a língua. E o investimento é muito alto, irmãos. O negócio é o seguinte, um missionário, quando ele vai para o campo missionário, né, ele vai totalmente dependente da igreja local. Porque não tem como ele ir para um país e chegar lá e ele trabalhar secularmente, aprender a língua e evangelizar. Não tem como. Então, ele tem que ser mantido pela igreja. Tem que ser mantido pela igreja. Por exemplo, nós temos a história, né, de Daniel Berg e Gunnar Wingre, que foram para o Brasil, mas eles não foram enviados por uma igreja. Eles foram por conta própria, enviados por Deus, e aí chegando no Brasil, o que aconteceu? Um trabalhava, o outro estudava. Um trabalhava para manter a casa, e o outro estudava, e aprendia e ensinava para o outro quando chegava em casa. Então são estratégias, né? São estratégias de missionários que saem para o mundo afora para ensinar, para pregar o evangelho. Então tem que ter um investimento, e a igreja, quando envia um missionário, ela tem que ter em mente que ela não vai ter retorno financeiro. Não. Mas espiritualmente? É espiritual. São almas. O retorno é em almas, né? Então, assim, às vezes as pessoas pensam em abrir igrejas em determinados lugares, pensando que vai ter benefícios, minha igreja, tal, em tal lugar. Não, pelo contrário, temos gastos, né? Temos gastos, é investimento, é almas. Tem gastos. É almas. A questão é, não ajunteis tesouros na terra, né? Exatamente. A graça, o ladrão corrompe, juntais tesouros no céu. Tesouros no céu é exatamente agora, isso que estamos é bom a gente dizer aqui, para quem está no Brasil, se alguma igreja falar assim que vai mandar um missionário para os Estados Unidos, vem não. Não precisa. Cheio aqui. Tá cheio, tá lotado. A gente tá precisando mandar. Os Estados Unidos tem mais de 3.000 missionários fora dos Estados Unidos. A Assembleia de Deus. Só a Assembleia de Deus. Eu não estou falando da Batista, das outras. Não, estou falando só da Assembleia de Deus. São mais de 3.000 missionários mantidos pelas missões das Assembleias de Deus fora dos Estados Unidos. São estatísticas que eu estava lendo hoje da nossa convenção americana. Então, assim, igreja no Brasil, querer mandar pastor para cá, para abrir igreja nos Estados Unidos, é mais por uma questão de status. Então, assim, não vale a pena, você vai gastar muito. A manutenção de uma igreja aqui é altíssima, o obreiro fica altíssimo a manutenção, então não vale a pena. E nós conhecemos alguns que vieram, ficaram e depois voltaram porque não conseguiram romper. Porque aqui não é fácil, aqui na América não é fácil a gente manter uma igreja como nós temos a nossa igreja já indo para 16 anos, é milagre de Deus. Só Deus sabe, né? Só Deus, é milagre. Essa questão desses 16 anos, pastor Silvani, o milagre é que o coração da igreja está na obra missionária. Desde que aqui cheguei, por volta de 2007, meada de 2007, eu tenho escutado o Senhor a ensinar o povo, a ensinar os discípulos a necessidade que há de investir na obra missionária. E esse é o diga-se de passagem que nós investimos ainda pouco. Eu gostaria de fazer muito mais. A gente tem alguns projetos que a gente gostaria de fazer, que eu creio que depois que passar essa onda agora, em nome de Jesus, e essa equipe de missão aqui, né, que trabalha, né, são 3 casais, né? Exato. 3 casais que estão na linha de frente do departamento de missões, né? A nossa irmã Marli é tesoureira, tem um caixa separado para missões, não tem nada a ver com o caixa da igreja. Nós fazemos missões com muita seriedade.
E nunca deixamos o nosso missionário na mão. Não. Nunca. Nunca foi deixado. 2008, 2009, 2010 foram anos difíceis para nós. 2010, 2011, por exemplo, 2012, eu tive que trabalhar na carpintaria. Trabalhei com... Mas foi o ano que foi feita a arrecadação para Cabo Verde. 2008, 2009 foi no tempo de crise. E nós fizemos a reunião do exatamente. Para mandar. Exatamente. Se não me engano, foram 5 mil dólares. 15 mil. O total foi 15 mil dólares. E inclusive teve, né, até repórter, né, que fez um comentário sobre o nosso trabalho, que nós estávamos fazendo algo que, no entendimento dele, era desnecessário e mandar para Cabo Verde um container. Por que não mandou para o Brasil? Exatamente. Pois é. Por que não mandou um container de roupa de doação para o Brasil? Muita gente não sabe disso. O Brasil tem uma lei que não aceita doação de roupas, de coisas lá no Brasil. É uma lei que existe, não existe como você entrar com um container de doação para o Brasil. Porque o Brasil é autossuficiente em produção. E olhando por um lado, é a verdade. É até uma verdade. Porque o Brasil tem condições de sustentar todo o povo brasileiro muito bem e alimentar e abastecer outras nações. O Brasil tem condições. Não faz e não acontece porque está detido na mão de alguns que são corruptos. E olhando pelo âmbito espiritual, o Brasil ele tem igrejas suficientes para evangelizar a nação toda. Tem. Toda. E tem igrejas que têm condições de manter missionários em toda a parte, né, do Brasil, e até fora do Brasil, né? E tem muitas igrejas no Brasil que tem missionários fora do Brasil. Tem muitos missionários brasileiros no mundo todo, tá? Então não estou aqui dizendo que o Brasil não faz. Faz. Mas poderia fazer muito mais, como nós também poderíamos fazer muito mais. Então, mas é muito difícil você colocar essa mentalidade de missões na cabeça de todo mundo. Não é todo mundo que pensa como nós. Fica difícil, porque a nossa tendência, pastor Henrique, é pensar para o interno. Exato. É pensar no nosso bem-estar primeiro. Entendeu? Então, assim, hoje nós temos o templo próprio, nós temos, né, a condição de ter o nosso templo, estamos mantendo, graças a Deus. Mas também, assim, nós somos uma igreja, uma comunidade nova, né? praticamente imigrante, né? Exato. E isso também, todo irmão que chega nessa cidade e bate nessa porta, ela é aberta. Graças a Deus. O pastor Silvani, ele sempre, como toda a igreja, todos os membros dessa igreja, ajuda a dar o primeiro passo. Isso é muito importante também, e é uma forma de evangelizar, de dar um apoio moral. A gente tem feito, né, esse trabalho. Então, vamos lá, mais alguns dados aí. Passa a próxima tela para nós aí. Olha, nós temos aí um quadro muito importante, tá? Naquele quadro ali, nós temos a parte colorida, né? Essa parte, vamos dizer, roxinha aqui, é a parte que tem o catolicismo, no caso, né? A Catholic Christianity, que é os católicos cristãos, tá? A outra parte mais de outra cor, que você está vendo ali, laranja, o que é aquilo? É ortodoxo, cristãos ortodoxos, né? O azul? O azulzinho está escrito o que aí, Alfa? Me ajuda aí. Protestante. Isso. A parte azul é onde tem maior número de protestantes, são as igrejas, né, protestantes. Eu não sei por que não tem azulzinho lá no Brasil, porque o Brasil tem 40% ou mais de cristãos protestantes, né? O Brasil tem uma porcentagem de 90% considerado cristão, porque está embutido o catolicismo, né? Tá todo, engloba tudo. Mas
a igreja evangélica protestante no Brasil tem crescido e crescido muito, né? Muito. Aí vem as outras religiões, né? O islamismo, né? Muito obrigado. O xiita, islamismo e outros grupos de islamismo. E nós temos aí o hinduísmo, nós temos o judaísmo, a religião chinesa, né? O Theravada no budismo, que é outra linha de budismo, e outras religiões aí. Muito bem, passa para a próxima tela, deixa eu ver aqui. Países com menor número de pessoas alcançados pelo Evangelho. Eu não vou entrar em detalhes, porque essa parte que vai entrar é a nossa irmã Marli, ela vai falar sobre essa questão. Mas eu quero dar alguns dados gerais. Vamos lá, passa a próxima tela. Veja bem, existe a chamada janela 10x40. Muitas pessoas já ouviram falar sobre a janela 10x40, mas às vezes as pessoas não sabem o que é isso, janela 10x40. Tá, deixa eu dar uma explicação rápida e simples para você. 10x40 quer dizer 10 de altitude, que é a escala, tá, de medição de latitude e altitude. É 10 de altitude, 10 graus de altitude e 40 de latitude, né? Então se fez uma janela, tá? A partir da linha do Equador, você está vendo ali, né? Então nós temos aí a maioria dos países que não foram alcançados pelo Evangelho, que tem menos evangélico, que tem um país que praticamente é zero. Lembrando que são 62 países, né, pastor, na janela 10. Exatamente. É uma média de 62 países e, infelizmente, a Venezuela, ela está dentro dessa perspectiva e também da perspectiva de perseguição e execução aos seus missionários, né, que é o assunto que a nossa irmã Eliette vai abordar. Então nós temos ali, olha só, é só para você ter uma ideia, tá bom? O laranjado mais forte é perseguição extrema, tá? Então você vê ali que nos países muçulmanos e na África são os lugares mais perseguidos, tá? E um pouco da Ásia. Perseguição severa. Nós temos aí mais para cima, partindo para os outros países que estão mais na linha entre a África e a Ásia, né? E a perseguição em alta é a parte que está de amarelo, que entra ali toda a China, Rússia, e tem alguns países dentro da África. Lembrando que a Venezuela, olha lá, é o único país, tá, dentro das Américas, né, do norte, central e sul. Ela está na América do Sul, a Venezuela. Ela, infelizmente, está sendo comandada, dominada por um ditador, e esse ditador tem perseguido, né, os cristãos, a igreja tem perseguido, tem sido terrível lá. Então, são dados que a gente está colocando aí por cima. Mas os dados mais precisos a nossa irmã Eliette vai trazer com relação a essa perseguição e execução de missionários. Tem gente que está achando que está perseguido na igreja. Tem gente que fica bicudinho porque você está me perseguindo, pastor. Uma perseguição. Você não sabe o que é perseguição. Vai para um desses países ser missionário, você vai saber o que é perseguição. Todo mundo fala da China, né? Vai para a China ser cristão. Vai para lá. A China proibiu vendas de Bíblia. A China proibiu o uso de cultos na internet, Bíblia na internet. Lá é controlado, tá? Então você, quando abre a boca para defender determinados países, ditadores, você tem que tomar cuidado, porque você está defendendo alguém que está perseguindo os cristãos, tá? Então, quando se fala de Cuba, Venezuela, Moçambique, persegue os cristãos, lá o governo ele é muçulmano, persegue os cristãos. Inclusive, no Brasil, estava tendo dificuldade, pastor Henrique, para conseguir o visto para brasileiros, missionários, para ir para Moçambique. Olha aí.
Entendeu? Então, assim, e é uma ditadura que foi patrocinada com dinheiro brasileiro. Isso é terrível. Então, nós temos que orar para que Deus, né, abre as portas dessas ditaduras para que o evangelho seja proclamado. Muito bem, nós temos ali mais informações. Novamente, segundo a organização Joshua Project, né, a pesquisa fala do começo de 2019, dos 7,3 bilhões de pessoas no mundo na época, 7,1 dessas pessoas se declaravam evangélicas, tá? Então, 7%. O Brasil está entre os 25 países mais evangelizados do mundo, sendo 24,7% da sua população protestante evangélico. Olha só. 24% protestante evangélico. E esses números têm subido. Ou tá? seja, a maioria, né, pastor? Não é ainda uma maioria, mas é uma boa, 24% da população. Mas é muita gente, né? É uma boa parte. Nesse mesmo estudo dessa organização foi constatado que os continentes mais evangelizados são América do Norte e Oceania, né? E outros. E daí os países mais evangelizados, com população superior a 1 milhão, né, de habitantes, estão na África, que são Quênia, 43,6% evangélicos, Uganda, 36%, República Centro-Africana, 33%. É bom ressaltar também que a Nigéria é um país muito grande. A Nigéria tem a parte do sul, que é mais liberal, mas tem mais liberdade para o evangelho, para o cristianismo. E a parte do norte é mais dominado por islamismo e lá tem mais perseguição. Mas na Nigéria existem megas igrejas, né? E ricas. E é bom ressaltar que a igreja do Senhor Jesus, ela está a todo vapor. Amém. Não pense que a igreja do Senhor Jesus, ela está parada, morta. Talvez a igreja que você conhece, que você vai, pode até estar um pouco apagada, mas eu quero dizer uma coisa para você. A igreja do Senhor Jesus, ela está ativa. Aleluia. Ela está ativa, porque eu tenho ouvido relatos de pastores que a gente tem contato, que a gente conversa. Por exemplo, tem o doutor Elias Dantas, que trabalha para Global University e também trabalha aqui no Nyack College em Nova York. É um pastor que viaja o mundo todo e ele sempre está no Egito, por exemplo. Tem um retiro que eles fazem todo ano no Egito, lá no deserto do Saara. E vai pastores e missionários de toda aquela região contando milagres do que Deus tem feito. Jesus tem aparecido para muçulmanos e Jesus tem falado diretamente com os muçulmanos e eles aceitando Jesus, crendo em Jesus Cristo. Amém. Então a igreja do Senhor Jesus, na verdade, ela está ativa, está a todo vapor. Então você precisa entender que nós precisamos acordar, despertar para missões e orar pelos missionários, tá? Orar pelos missionários. E a igreja ela está ativa e crescente em muitos lugares, tá? Alguns países registram 0% de evangélicos. Por exemplo, no Iêmen, tá? Samoa Ocidental, Turquia, Tunísia, Somália, né? San Marino, Marrocos, Maldivas e Afeganistão. São países que precisam ser alcançados. Possivelmente, a nossa irmã Marli vai falar de alguns destes, tá? Porque são muitos, são 62 países. Não dá para falar tudo. Tem só 10. Ela tem só 10. Vamos ver se vai. Mas vai dar. Já Já os países, tá? Pega para mim. Já os países que foram menos alcançados pelo Evangelho são Índia, os que menos, né? Os que menos foram alcançados. Índia, com 2.276 grupos étnicos, né, não alcançados. É aquilo que nós falamos. Esses grupos étnicos, eles têm a sua própria língua, o seu próprio dialeto. Então, quantas línguas tem na Índia? Você falou?
Acho que tem, porque só ali tem 2.276. 4 mil pastores. 4 mil, é isso mesmo? Indiano, na Índia. Hindu são 4, não, são 1.000 línguas. Eu tenho aqui. 1.000 línguas, né? E mais são vários dialetos, né? A China, por exemplo, tem 447. Jesus. Imagina. A China e Índia, né, são os mais Os mais populosos do mundo, né? O Paquistão são 386 grupos étnicos, né? Bangladesh, 292 e Nepal, 263. Na Índia, pastor, são 3.000 grupos. E desses 3.000 grupos, que a religião deles é o hinduísmo, tem 1.000 dialetos. Então aí a gente vê a dificuldade. Bom, meus irmãos, eu não queria estar entrando em todo esse assunto exatamente agora, mas o pastor Silvani, como eu já havia dito, ele tem muito conteúdo e sempre gosta de ensinar e passar, mas o nosso tempo é pouco, não permite tudo, né? Mas o nosso pastor vai estar fazendo aí, né, pastor? Vamos resumir aqui, né? O próximo aí tem o que aí, ó? A perseguição e a execução. Ok, esses dados aí vai ser falado, passa mais outro só para me ver, mas depois você volta nele, tá? Acabou aí, então depois vai voltar nesse aí. Eu quero passar só uns dados aqui, que eu vou até pôr até a lupa aqui, porque é um relatório, pastor Henrique, que eu tirei agora de tarde, Status of Global Christianity, tá? 2020, tá? Esse contexto aqui, veja bem, a total da população, eles têm uma estimativa que até 2025 nós chegamos a 8,2 bilhões de pessoas, tá? A população cristã, hoje, mais ou menos, que são só dentro das cidades, tá? Não é rural, urbana. Christian Urban Population, que é população cristã urbana nas cidades, e está em torno de 1.671.723.000 pessoas servem, né, ou crê no Senhor Jesus, tá? A religião global, os cristãos, está em torno de 2,5 bilhões. De contrapartida, o muçulmano está 1,8, quase 1,9 bilhões. É muita gente. Judeus, nós temos em torno de 14 milhões de judeus, tá? Sendo que 7 milhões aqui nos Estados Unidos e 7 milhões no Israel. Ou seja, 40%. 40% lá e os outros 20% around the world. Em volta do mundo. Agora, uma coisa que a gente precisa preocupar e orar é que o ateísmo, ele cresceu muito, tá? Olha só o dado de 1900. Em 1900, havia somente 226 mil ateus. E hoje? 2020, 147 milhões e 288 mil pessoas que são declarados ateus, tá? Então nós temos no mundo hoje uma média de 32,3% de cristãos, tá? Protestantes, nós temos em torno de 586 milhões de protestantes, tá? A Pentecostal Christians, em torno de 644 milhões, que aí entra várias outras segmentos de igrejas, né? Missionários no mundo, tá? Que são missionários que estão fora de seus países de origem, devidamente cadastrado e registrado, 425 mil missionários. Então, falar que o mundo não está sendo evangelizado é uma coisa que não é verdade. O mundo está sendo evangelizado, existem missionários que estão trabalhando, existem missionários que estão sendo mandados para os países que não pode pregar o evangelho, sabe como? Eles vão como trabalhador, operário.
Eles vão como trabalhador, braçal, como engenheiro. Chega lá, ele pega uma pessoa e começa. Pá, leva ano. Mas depois de um ano, ele leva a pessoa para Jesus. Aquela pessoa nata do local vai ganhar outros para Jesus. É um trabalho de muita estratégia, e de muita paciência e de muita oração. Evangelizar o mundo não é uma tarefa fácil. Mas essa tarefa foi dada para a igreja. Amém. E a igreja precisa estar atento nisso, tá? Ok, esse é o último dado que eu quero dar, tá? Christian Martyrs, quer dizer, os mártires, as pessoas que foram mortas, né, por 10 anos, né? A cada 10 anos, esse número de pessoas aqui. Eu vou dar o resultado agora de 2020. 900.000 pessoas morreram por causa do nome de Jesus, por não negar o nome de Jesus. Morreram. Não é que foi tirado um cargozinho ou trocado de posição. Isso não é perseguição, irmão, tá? Perseguição é você ser levado para a prisão e ser forçado a negar o nome de Jesus. Então, são muitos dados, tem muitos números, os dados são infinitos aqui, não dá tempo da gente passar todos, e as nossas irmãs têm mais informação para passar para os irmãos. Então é o seguinte, 3 formas de você fazer missão: orando, indo e contribuindo. Amém? Então você tem essas 3 opções. Inclusive, aí na tela da nossa programação, tem um QR Code, né, que fala lá no Brasil, o brasileiro não tem como, não é isso? É um QR Code mesmo? É isso mesmo, ou Alan? É um scan code. Você pode estar contribuindo para a igreja, para nós fazermos missões, tá bom? Que Deus abençoe, e eu passo a palavra a quem de direito aqui, vamos estar nesse bate-papo aí. Ok, eu tenho 2 pontos aqui, pastor Silvani, com respeito do que o pastor estava falando. É que, primeiro, a palavra do Senhor, ela se cumpre na íntegra, né? Quando nós olhamos para Gênesis 9 e o verso 1, nós vamos ver o Senhor nosso Deus, logo após o dilúvio, ele está falando para Noé, não só para Noé, mas para os filhos de Noé, dizendo assim: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Né? Segundo essa palavra, essa ordenança que Deus deu para Noé e os familiares dele, nós estamos vendo aí que nós temos aí uma população mundial hoje em torno de 7,8 bilhões de pessoas, com a capacidade de chegar no ano de 2023, por volta de 2023, mais preciso, 8 bilhões de pessoas, ultrapassando 8 bilhões de pessoas. Esses números crescem espantosamente. Mas olhamos também para o outro lado, o segundo ponto. Nós vemos a deficiência da igreja proclamar o evangelho, de fazer missões. Porque quando nós olhamos num quadro popular, da população religiosa, nós vamos ver aí que o cristianismo, claro, envolvendo o catolicismo, como o nosso pastor Silvani explanou, nós vamos ver 31,5% são cristãos dessa população mundial religiosa, entenda bem, religiosa. 31,5% são cristãos. Independente de ser católico ou protestante, eu quero dizer que o nome de Jesus tem que ser anunciado, tem que ser proclamado o reino dos céus. Então nós temos aí, infelizmente, estas estatísticas verdadeiras. Mas a igreja, ela tem acordado e tem feito a obra. Claro que igrejas sérias, assim como a nossa, a The Danbury Family Church, uma igreja que é família, que importa não só com as famílias aqui, mas as famílias em volta do mundo. Uma igreja que anuncia o evangelho além fronteira. E igual a nossas igrejas, nós temos outras mais. Nós temos departamentos de missões sérios,
nós temos presidentes de departamentos de missões e igrejas sérios, fazendo trabalhos tremendos, como foi citado aqui o nosso pastor Luiz Time. Nós não podemos esquecer nunca do nosso missionário Rony Von, da pastora Magda, os pastores que estão ali em Eunápolis fazendo a obra do Senhor, mas que Rony Von, pastor Rony Von, ele abriu mão de estar aqui conosco, foi para o Brasil, e do Brasil foi para a Bolívia, ficando ali 5 anos, deixou ali um trabalho tremendo. Ele foi, o que nós lucramos ali financeiramente falando? Nada, mas as igrejas estão implantadas, a obra está sendo feita. E aí nós vemos aí tem frutos lá até hoje. E eu falei, Facebook, eu falei esses dias com a missionária Magna, e ela falou que recebe direto ligação de lá, mensagem de pessoas que estão na igreja, pessoas, casais que eles trabalharam, restauraram o casamento, ganharam para Jesus. Hoje, esse casal está trabalhando com casais, servindo ao Senhor. É missionário, né? Porque ele não falava, na época, a linguagem deles, né? Do espanhol. Não falava 100%. Não falava 100%, mas ele foi lá, ele aprendeu. Exato. E olha, a cidade que ele foi, cidade chamada Tiguipa. Então, procure no Google aí Tiguipa. E você, Tiguipa na Bolívia. A gente vê, então, bilhões de pessoas no mundo. E a gente viu um pouco das dificuldades. Agora eu quero passar a palavra para a diaconisa Marli, que vai estar expressando aquilo que Deus colocou no coração dela também. Boa noite novamente a todos, os irmãos, a paz do Senhor. Primeiramente, eu queria só ler um versículo que Deus colocou no meu coração nessa noite. Mateus 10:16. Olha como Deus ele é maravilhoso, né? Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Esse é o verdadeiro missionário, né? E Deus já sabia que ele ia ser confrontado, que ele ia ser perseguido, mas o seu evangelho ia ser levado a todos os cantos da terra. Então, Deus é maravilhoso. E nessa noite a gente vai continuar dentro desse mesmo assunto, falando um pouco mais dos países que têm maior dificuldade para serem evangelizados. Infelizmente, é um número muito grande. Às vezes é por política, religião, alfabetização, pobreza, às vezes sobra dinheiro, né? Também causa tudo isso. Tem países muito ricos que também, infelizmente, não têm acesso. É muito difícil. Eu vou estar intercalando aqui com a nossa irmã Eliette, e a gente vai trabalhando junto, né, para ficar mais fácil, né? Primeiramente, vamos falar da Coreia do Norte. É a população que são 25 milhões de habitantes e apenas 300 mil cristãos. O regime ditatorial norte-coreano é o principal opressor do cristianismo. No país que idolatra líderes supremos da família Kim, até estava doente recentemente, mas já tinha seu sucessor, que é da própria família, seria a própria irmã, que continua, né? Os cristãos são vistos como elementos hostis na sociedade, e por isso devem ser erradicados. Segundo o relatório, devido à constante doutrinação que permeia todo o país, vizinhos e até membros da família são vigilantes. Você imagina você ter um vizinho que vai te denunciar? É terrível, é muito triste. Não é terrível? Você não ter a liberdade de se expressar. E por isso, segundo esse relatório, devido às constantes doutrinação que permeia todo o país, vizinhos e até membros da família são vigilantes e denunciam qualquer atividade religiosa suspeita para as autoridades. Nossa irmã Eliette vai falar uma das formas de perseguição, né? Na Coreia do Norte. Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Boa noite aos irmãos que estão nos assistindo de casa. Nós vamos continuar aqui no mesmo assunto. Eu fiz uma pesquisa, a equipe de pesquisa de Portas Abertas, no entanto, afirma que o cristianismo é a religião mais perseguida no mundo.
mais de 215 milhões de cristãos são perseguidos em redor do mundo. E o primeiro país, né, o que está no topo, é o Coreia do Norte, como a irmã Marli falou. O tipo é perseguição, opressão comunista e pós-comunista. O governo, né, igual você citou, é Estado comunista. O governo é comunista na Coreia do Norte. Região Sudeste Asiático, a religião é ideologia Juche. Hoje, estima-se que 40 mil cristãos são mantidos presos em campo de trabalho forçado. Inclusive, eu vi um vídeo lá em casa de um depoimento, né? Um áudio de uma pessoa que ela falou que só ela era cristã na família, mas eles levaram toda a família dela presa, entendeu? Os pais, mãe, os filhos, todos, só porque ela era cristã. Eles levaram toda a família para um campo e forçaram a família dela a trabalhar até os pais que já estavam de idade morrerem e os filhos e os irmãos, ela não sabe nem por onde andam. Isso, irmã Eliette, é para que siga de exemplo para que outras famílias não aceitem o evangelho. Isso. Então nós vemos aí a dificuldade aí na Coreia do Norte. É verdade. E morre família inteira de fome, enfermos e machucados durante esse tempo que eles estão presos nesses lugares. A Coreia do Norte lidera a lista mundial da perseguição desde 2002, como em anos anteriores. Cristãos e missionários enfrentam níveis de pressão extremos em todas as áreas da vida, combinados com alto grau de violência e crueldade. Quer dizer, ser cristão na Coreia do Norte é assinar a sentença de morte. Isso aí. Da família, né? Da própria né? pessoa, Da própria pessoa, da e família. de mesmo quem não é cristão. Você imagina hoje, Isso aí devido ao governo, né, pastor? O O regime adotado ali, a gente sabe que é comunismo. Mas o que eu sublinhei aqui? A paranoia ditatorial. O que é isso, essa paranoia ditatorial? Eles implantam na mente das famílias, desde já. Por que eles fazem isso? Até mata cristão, ou então vira escravo, vira um objeto para ser usado. É sacrifício mesmo. Por quê? E para eles isso é normal. É normal porque o ensino, ele vem onde? Vem na criança, pastor Silvani. A criança, ela nasce e ela já mete na cabeça dela essa paranoia, esse estilo de vida. Então, para eles, aquilo ali é normal. Eles já estão acostumados, habituados com aquela situação ali. Qual é a causa, então? Por que isso acontece na Coreia do Norte? Vem de lá de cima, vem do governo. O governo, ele permite com que as autoridades no país, os governos dos estados e também mesmo a polícia, o exército, aplique essa correção, essa punição naqueles que recebem o evangelho de Cristo Jesus. Ok, amém. Afeganistão, população 34 milhões, número de cristãos indefinido. O Afeganistão declarou o islamismo a religião de Estado em sua Constituição. Por ser um Estado islâmico, por lei, funcionários do governo e cidadãos são hostis aos adeptos de qualquer outra religião. O cristão que vive lá são convertidos, incapazes de expressar sua fé, mesmo em particular. É como se eles estivessem até lendo a mente, né, das pessoas. E a mulher vai Eles são identificados pelo comportamento, né? O Afeganistão está no segundo top. O tipo é perseguição, antagonismo étnico. Essa palavra que o senhor falou agora há pouco. O governo é República Islâmica, presidencialista, região sul da Ásia, religião islamismo, com a pontuação de 93 pontos. O Afeganistão, mais uma vez, se classificou em segundo lugar na lista mundial de perseguição, até 2020. Mas caiu um ponto comparado ao ano anterior,
por conta da diminuição da violência. Bom, Diminuiu a violência, então um ponto ele caiu, né? Na sua perseguição. e se não me engano, parece que no Afeganistão nós temos base militar americana, né? Então existe um acordo, né? De base, então isso aí também já ajuda um pouco, né? Agora, aonde se predomina o islamismo, nós temos essa dificuldade, que o islamismo ele prega desde que é incultado na mente da criança desde cedo. Ela com 7 anos ela já tem que estar sabendo o Alcorão, recitar o Alcorão de cor, e eles aprendem, né, logo cedo que odiar o judeu, né? Não existe outra religião a não ser o islamismo. Se a pessoa declarar que ela crê em outra coisa ou quer sair fora do islamismo, ela é tida como traidor. Exatamente. Né? E a punição chega a ser a punição de morte. Sim. E diga-se de passagem que no Afeganistão o Estado Islâmico e o Talibã se uniu, pastor Silvano, eles se uniram, irmãos, para quê? Para que com o apoio do governo eles podem fazer o quê? Executar, pressionar os cristãos lá no Afeganistão. Existe uma tribo lá chamada clã. Essa tribo, clã, eles prezam pela família deles. E eles querem ter a honra da família intocável. E para isso eles precisam erradicar o cristianismo. Executar o cristianismo. Então isso aí é o quê? Está na cultura deles. Aí nós vemos essa dificuldade. E aí nós temos aí a dificuldade, né, porque hoje nós temos aí o cristianismo, os cristãos, que são vários pontos que a gente precisa analisar. Hoje os cristãos não têm muitos filhos. O controle de natalidade entre os cristãos se tornou muito grande, e os casais têm 1 filho, 2 filhos. Aí o que aconteceu? Se não me engano, no ano 2000, esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Gaddafi, que era presidente, que era o líder da Líbia, se não me engano. E ele disse que a Europa em 2050 seria muçulmana. Sem invasão, sem muita coisa. O que eles fizeram? Eles começaram a emigração, né? Os islâmicos indo para a Europa, e quando eles chegam lá, os casais têm 8, 10, 12 filhos. Esses filhos nascidos na Europa, eles são o quê? São europeus. Hoje, nós já temos países na Europa que praticamente ele está quase todo muçulmanizado, tá? Porque as escolas, né, os comércios já está, e muitas igrejas que, né, foram vendidas, e muitas viraram mesquitas, né, para o islamismo. Então o islamismo tem crescido muito, e eles têm usado essa estratégia. Eles não têm pressa. Eles são estratégicos. Então eles vão devagarzinho, e eles têm muitos filhos. De contrapartida, os cristãos têm menos filhos, e os jovens às vezes deixam as igrejas, né? Esse é um outro problema que nós temos, que é a evasão. Então a igreja precisa estar em alerta, orando para que Deus venha mudar o quadro e projetar para os nossos filhos, as nossas crianças e os nossos filhos, para ficar dentro da igreja e servir o Senhor. Porque senão eles vão tomando conta do mundo. E a ideia deles é que o mundo se torna islâmico. Né? E agora vamos entrar no terceiro país, que é a Somália, população de 14 milhões, também não tem um número registrado de cristão. Assim como no Afeganistão, o islamismo é a religião do Estado na Somália. Mesquitas, casas de estudos islâmicos e representantes do grupo fundamentalista islâmico Al-Shabaab já declararam publicamente que não há espaço para os cristãos no país. Aí, novamente, nossa irmã Eliette, ela vai estar falando como que essa forma de perseguição
no país da Somália. A Somália está no 3º lugar. Somália com 92 pontos, a mais que em 2019. Agora está com 2 a mais que 2019. Somália é novamente o 3º país na lista mundial da perseguição até agora. A pressão sobre os cristãos permanece no nível extremo e a violência também é muito alta. Os cristãos do país correm o risco de serem mortos por militantes islâmicos e líderes de clãs. Você falou agora mesmo. Na Somália também tem essa mesma mentalidade do que no Afeganistão. Esses líderes aí, que até a irmã Marli citou o nome, Al-Shabaab, a doutrina deles é conhecida como o wahhabismo e é baseada no islamismo também. Ou seja, é a mesma ramificação. Os muçulmanos e o islamismo, ou seja, é a mesma. É a mesma, Eles, só que ainda são entre vários eles ramos. se divergem, né? Tem os xiitas, né? Tem os sunitas, e aí tem vários outros segmentos de diferentes pensamentos, né? então o que acontece? Enquanto nós cristãos, nós oferecemos o Evangelho de Cristo Jesus, proclamamos o Evangelho de Cristo Jesus, mas o ser humano que tem que se decidir, ele tem que se decidir sim ou não. Não existe a imposição do Evangelho. O Evangelho é esse que de graça nós recebemos e de graça nós ofertamos. Cabe ao pecador reconhecer o seu estado terrível, que é o lamaçal do pecado, ao qual muitos de nós, que não nascemos num lar cristão evangélico, nós passamos por aí, e dali nós decidimos ou aceitar o Evangelho ou não, mas ele não foi imposto. Lá é diferente. Estes grupos, né, ramificados do islamismo, eles impõem, e se não aceitar, o que acontece? É morte, é trabalho escravo, é sofrer, não tem como. E essa perseguição atinge os lares, as famílias. Então nós vemos aí essa grande dificuldade de evangelizar o mundo. Bom, como foi falado antes, acho que são 50 ou 60 países, 62. né? Vou falar só os nomes dos 10, né? Nós já estamos no 3º, já foi entrado, discutido como foi as formas de perseguição, como que é até hoje, né? Aí vamos passar para o Sudão, Paquistão, Eritreia, Líbia, Iraque e Iêmen e Irã. Infelizmente, esses foram os 10 países que realmente muita dificuldade para se pregar o Evangelho. E vamos pedir a Deus, porque o que nós não podemos, Deus pode. Né? Verdade. O que nós não podemos, o Espírito Santo convence. Glória. E nós estamos profetizando nessa noite que nós podemos fazer algo, nós podemos interceder. Como o nosso pastor falou, tem várias formas de fazer missão, né? E vamos interceder para que haja uma abertura nos pensamentos políticos, né? Nesses países, são países, normalmente, a maioria, todos vivem em guerra interna, e onde o sofrimento, a fome da população é muito grande. Com certeza. Sem contar a questão espiritual, né? Eu passo a palavra novamente para o nosso... Deixa eu só concluir o meu assunto aqui. Você falou sobre igual tem vários países, se a gente for falar sobre isso, nós não vamos passar a noite toda, né? Então, eu concluí aqui. Alguns países na África e na Ásia, seguir a Cristo é motivo de perseguição, como você falou. É declarando... É assinar a sentença. A sentença, né? Muitas igrejas e crentes, juntamente com os missionários, precisam manter suas atividades em segredo. Secretos. Para não serem pegos por extremistas de outras religiões, né, que fica querendo o tempo todo dedar, né, contar e fazer confusão, e pelo próprio governo. Apesar dos riscos, os missionários recebem o auxílio necessário, sabendo que o maior cuidado vem do Senhor Deus.
todos os missionários têm suas identidades preservadas. Nesses lugares atuamos com diferentes projetos, desenvolvidos com base nas necessidades de cada povo. Além da plantação de igrejas, trabalhamos com auxílio médico e social, e com esportes e educação. Então, essa é uma maneira que os missionários encontraram para poder estar evangelizando, né? Começa ali como se fosse médico, ajudando, educando, fazendo esportes e tal. No Timor-Leste foi começado assim, trabalhando com as crianças, porque os adultos já, assim, eles eram ateus declarados e não criam em Deus. É mais difícil, né? Então, os missionários começaram a trabalhar com as crianças. Em muitos outros países, a estratégia é a mesma. Exatamente. A Ucrânia também é outro país que se trabalha muito com as crianças e os jovens, para mudar a cultura, porque muitos adultos já são declarados ateus, não creem em Deus. Então, o que os missionários eles acharam o campo fértil? As crianças, né? Os adolescentes, né? A ideologia. Exato. Então, assim, é muito interessante essa forma. Eu quero só citar aqui que o Edson Teixeira, né, estava aqui, passou aqui, eu creio que, né, assistiu um pouquinho aqui, né, o evangelista Edson Teixeira é um grande missionário, é uma pessoa que eu admiro muito, sempre está no Haiti, está em outros países da África, da Ásia, ele conheceu o Timor-Leste, ele esteve lá no Timor-Leste, vários outros países, né? O Edson Teixeira é um missionário nato, um homem de Deus. Um grande abraço, pastor Edson Teixeira, que Deus possa estar abençoando, que logo quando passar essa fase aqui, nós queremos você aqui conosco, em nome de Jesus. Também a querida missionária Rafaela também estava acompanhando juntamente conosco. Verdade, né? faz um lindo trabalho na África, né, lá em Moçambique, um trabalho de ação social e evangelismo com crianças. Né? Excelente trabalho. Excelente trabalho. E as pessoas um orfanato, adotam, né? exatamente. Podemos adotar. Adotar as crianças, né? É aberto, né? É um Exato. excelente trabalho. Então, nós temos né, várias crianças sendo evangelizadas lá. Então, é isso aí. Vários outros irmãos, né? O Hernando Costa, lá de Ipatinga, fez a sua participação aqui. Jesus, após a ressurreição, ele nos deu uma ordenança para ir de pregar o evangelho, né? Que é a palavra de Deus. Que nós possamos ser discípulos de Jesus, né? Verdade? É isso aí, meus amados irmãos. Só um pouquinho, né? É só um pouquinho, Só um né? pouquinho. Com base naquilo que a nossa irmã Eliette e a irmã Marli esteve falando, eu quero só relembrar que o cristão, nesses países onde o islamismo é imposto, igual nós falamos aqui do Afeganistão, por exemplo, a Somália, para ele estar vivo nesse país, ele tem que se fingir de muçulmano. Porque se eles descobrem que ele não é muçulmano de fato, aí o problema está gerado. Execução acontece, as punições severas acontecem. Então é difícil ser evangélico, ser cristão, servir ao Senhor nesses países. Não tem essa... Temos um missionário Jason, né? Que veio aqui, que ele deixou a barba crescer, para estar identificando, né? Moçambique também, né? Moçambique tem outras culturas diferentes, né? A questão da bigamia, né? Esses países que têm essa dificuldade, por exemplo, as mulheres têm que se vestir igual as mulheres de lá, né? Então, assim, existe toda uma estratégia. Então, por isso que missão não é para qualquer um. Tem pessoas que acham que o evangelho que se prega no Brasil é o evangelho que tem que ser pregado em qualquer outro país do mundo e tem que ser do mesmo jeito, usar gravata e paletó. Irmãos, isso aqui é costume de outros lugares. Outros lugares não usam isso aqui, tá? Então isso aqui não faz eu ser um crente ou um pastor, né? Tem muita gente por aí que... No Brasil mesmo tem muita gente roubando de gravata, tá?
E de terno. Verdade. Com base nos países... Abaixa o caso. A nossa é outra missão. A missão é de Cristo. Mas voltando aqui, meus irmãos, com base, né, no que estamos falando, os países com menos pessoas alcançadas pelo Evangelho, nós citamos aqui a janela 10 por 40, com 62 países, né, ao qual foram citados aqui alguns que têm essa grande dificuldade. E lá nós podemos observar que, segundo o estudo que eu fiz, tem 19 mil diferentes grupos religiosos. E 7 mil são grupos de tribos, com 3 mil idiomas, presbítero Cleber. Então tem 7 mil tribos, É muito idioma. com 3 mil dialetos, idiomas. Imagina. Tem 4 mil grupos de pessoas muçulmanas, com 580 idiomas. Quando nós somamos isso daí, nós vamos ver 3.580. Mas e na Índia ou hindu? Né? Que são 3 mil grupos e que contém 1.000 idiomas. Então, quando nós estamos falando do assunto missionário, nós estamos falando dessa dificuldade. Só neste grupo aqui que eu falei, que é 7 mil mais 4 mais 3, 14 mil grupos, tem que se falar 4.580 idiomas. Então, de fato, para alcançar esse povo, é só a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só Ele mesmo para nos capacitar, continuar colocando em nós esse coração missionário, esse anseio pela obra missionária. Nós sabemos que não é fácil executar esse trabalho, que pela misericórdia do Senhor, graças a Deus, desde 2008 eu estou nesse departamento, né? Aqui durante anos também, o presbítero Cleber, nossa diaconisa Eliette, também o diácono Everaldo, que está ali atrás das câmeras, é o esposo da nossa diaconisa Marli, que está aqui nos ajudando. Durante anos o Senhor tem nos usado aqui nesta igreja, nós louvamos o Senhor por isso. Temos grandes desafios, sim, mas há a forma de levar a palavra do Senhor. E eu gostaria que o presbítero Klepper falasse algo, aquilo que Deus colocou no seu coração, através de tudo que nós falamos aqui, de todas as informações. E logo após, o pastor Silvani vai estar finalizando e cumprimentando os internautas, cada um que está aí interagindo conosco. Eu gostaria de dizer o seguinte, sobre tudo que foi dito aqui, né, sobre cada um que falou, pastor, você, pastor Henrique, Marli, meu esposo Eliette, sobre tudo que foi dito aqui. Né, a gente vê a dificuldade, né, como foi dito, sobre tudo que aconteceu ali. Os países qual que não deixa pregar o Evangelho. O país qual não deixa entrar essa palavra. É a Bíblia Sagrada. Eliette citou algo de uma mulher. Mas eu quero falar sobre essa mulher só um pouquinho. Essa mulher, sabe por que eles pegaram ela? Porque eles acharam na casa dela 3 versículos bíblicos que ela tinha escrito na caneta. Porque ali ela não poderia ter essa Bíblia. E às vezes, meus irmãos, você de casa tem a palavra do Senhor na tua casa. Nós temos a palavra do Senhor em todo tempo na nossa mão. Nós temos celular, aonde você estiver. Você clicou, vai abrir ali o link ali aonde tem a palavra do Senhor. É só você escrever. Infelizmente, muitos estão usando o celular para outras coisas. Então, e essa mulher, ela só escreveu ali 3 versículos, ela foi castigada. E voltando na palavra do Senhor, eu não vou ler, mas se você abrir a tua Bíblia ali na tua casa, ali é Atos 9, onde fala sobre Saulo, e depois foi para Paulo. Ele foi um homem que perseguia o Senhor, o povo de Cristo, os cristãos, os discípulos do Senhor. A palavra do Senhor fala que eles perseguiam o tempo todo. Saulo, ele massacrava ali o povo do nosso Senhor. E Saulo ali pediu carta para ir até Damasco, ali atrás dos discípulos do Senhor. E você que está na tua casa, você que está aí na tua casa, se você guardar essa palavra que foi dita aqui sobre os irmãos, tudo que foi dito aqui nessa noite, a necessidade dos missionários,
é uma coisa séria. Isso é motivo de nós clamar ao Senhor, orar dias e noites sem cessar, para que possamos orar e o Senhor, com o Espírito Santo, Ele alcançar as almas, aqueles que estão ali massacrados, aqueles que estão debaixo do jugo, pela mão do homem, castigado, como foi dito aqui, as nossas irmãs, cada um. Então, meu amado, como diz, como falei agora, Saulo, que passou ali, que perseguiu o povo de Deus, mas lá na frente, ele teve um encontro com Jesus. Aleluia, só Jesus. Glória a Deus. Ele teve um encontro com Jesus, e Saulo depois passou a chamar Paulo. Esse homem foi da palavra do Senhor, ele foi pela a Bíblia Sagrada, ele deixou algo interessante nessa palavra. Você procura saber quem foi Paulo, quem foi Saulo. Ele foi um homem que ele sofreu. Passou a ser perseguido. O que está acontecendo nos dias de hoje, meu amado? Aconteceu lá atrás. Sim. A perseguição contra o povo de Deus, ela está continuando. Mas eu quero dizer a você, o Espírito Santo, ele está aqui na terra. Aleluia. Aleluia. Se Glória a você Deus. começar a clamar e buscar o Senhor e orar pelos missionários, eu quero pedir você, em nome de Jesus, não deixa de clamar pelos missionários. Aleluia. Aleluia. Ora, ajuda, contribui. Porque muitos dizem, não precisa fazer nada, é só pela graça. Meu amado, Jesus quer que você também ajude na obra. Quando você ajuda o missionário, você está dizendo assim, Senhor, eu estou contigo. Senhor, eu preocupo com a tua obra. Senhor, eu quero estar junto com meus irmãos. Eu quero que a igreja prega mais e vem mais alma para o Senhor. Aleluia. Então, meu amado, essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nessa noite. E agradeço por estar aqui junto com vocês, né? Vi o trabalho aqui que a minha esposa fez. Sei que ela lutou, meu amado. Ela teve noites pensando, escrevendo, preocupado em trazer a irmã Marli de uma forma, o pastor Henrique, o pastor Silvani. Então, meu amado, que nós possamos fazer mais pela obra do Senhor. Glória Essa a é a palavra Deus. que eu deixo. Amém. Eu quero aqui fazer o meu agradecimento ao nosso irmão cooperador Walaf, que veio aqui nessa noite, nos ajudou com áudio e vídeo. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Deixou a sua esposa Jéssica em casa e veio nos atender. Só Deus para recompensar a tua vida. Amém. Agradecer o Diácono Everaldo também, que está aí nos ajudando atrás das câmeras. Por trás dos bastidores, existem pessoas que trabalham para que isso aconteça. Sim. E eu quero agradecer a minha esposa, agradecer de coração, veio aqui, cuidou da ornamentação, não pôde estar aqui porque está com o meu filho e com o filho do presbítero Cleto, diaconisa, com a filha deles, né, a Radacinha, está lá em casa. Então, não pôde estar aqui. Mas eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela vida de cada um, Amém. pela vida da nossa irmã Eliette, que topou esse desafio. Não é fácil estar aqui, mas foi bom esse bate-papo missionário. A nossa irmã também, diaconisa Marli, que aceitou. E aqui nós estamos para isso, para ser realmente, verdadeiramente quem nós somos. Mostrar para o mundo, através dos cultos online, o que nós somos, aonde está o nosso coração. O nosso coração, durante anos, tem estado aqui em missões. Amém. Este grupo que por anos tem lutado nesta igreja, claro, com o apoio total do nosso pastor Silvani. Agradecemos pela liberdade que temos de poder executar este trabalho, ao qual nós executamos com todo o nosso amor e todo o nosso carinho. Quero agradecer a cada internauta que passou por aí, o meu irmão que estava assistindo, a minha irmã também no Brasil estava acompanhando, a minha prima Ana Flávia também estava acompanhando, Deus abençoe, a todos os irmãos aqui da igreja, Pastor Cláudio Rosa, que bênção, a todos os irmãos aqui da igreja, eu vi um por um aqui, não quero citar nome porque eu vou esquecer, mas o pastor Silvani vai estar terminando e também lembrando de cada um. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. É minha vez, a irmã quer agradecer, irmã Marli?
Já foi feita as colaborações, Amém. muito obrigado pela oportunidade, foi uma experiência nova, como sempre, Deus é maravilhoso. Em tempos de pandemia, temos outras formas de continuar realizando o nosso trabalho, graças a Deus. Essa igreja não tem deixado de fazer esses cultos. É verdade. E eu fui questionado, no bom sentido, né? Teve um dos obreiros da nossa igreja que perguntou como que estava a nossa contribuição como missionário, porque nós não estamos tendo culto. As arrecadações caíram bruscamente, drasticamente, porque 99% das nossas irmãs pararam de trabalhar. Sim. Né? Os nossos irmãos, nós tivemos vários irmãos que também ficaram dias em casa. Outros continuaram trabalhando, graças a Deus. Mas, pelo fato de não ter o culto, muitos ficaram segurando, né? Mas a gente vai retornar aos cultos, né? Em nome de Jesus, a partir do próximo domingo. Glória Nós a Deus. vamos ter 2 cultos aqui, né? Porque a gente vai poder fazer com um número reduzido, nós vamos manter todos os cuidados e seguir todas as orientações do CDC, né? Então nós vamos estar retornando os cultos. Eu creio que os irmãos vão entregar os dízimos e as ofertas. Porém, né, a pergunta que foi feita sobre o missionário, eu disse sim, estamos mantendo, estamos enviando, e eu quero, os irmãos nem estão sabendo, mas eu vou falar agora, né, vou dar um testemunho. Eu acordei um dia de manhã e senti de mandar uma mensagem para os missionários Ronivon e Wagner e perguntar como é que eles estavam. Eles estão lá num lugar, num bairro bem necessitado, e a missionária falou assim: olha, pastor, nós estamos pensando até entregar o salão, porque a gente não tem condições. Nós estamos fazendo alguns trabalhos para manter, né, a nossa vida, mas o salão da igreja está difícil manter porque tem um aluguel para pagar. Eu disse: não, manda o número da conta. E nós mandamos um socorro, né, para eles dar um respiro lá e pagar o aluguel, pagar as despesas. Então, assim, Deus tem provido. Eu quero dizer que Deus tem abençoado a nossa igreja. A Dedembro tem sido abençoada. Nós passamos esse tempo de pandemia aqui, nós tivemos somente um irmão que foi diagnosticado positivo, mas graças a Deus, ele só manteve a sua estadia em casa, não precisou de internação, não precisou de medicação. Graças a Deus já está 100%. Amém. E todos os demais irmãos estão bem. Isso é motivo de nós dar graças ao Senhor, né? Louvar ao Senhor por isso. Deus tem guardado todos os irmãos. Então, eu vejo a mão de Deus sobre a nossa igreja devido a essa nossa preocupação com a obra missionária. Eu creio nisso. Deus tem provido financeiramente, né, para a nossa igreja, até para ajudar mesmo nesse tempo tão difícil. Então nós tivemos aqui pessoas que ficaram parados. Nós tivemos aí, né, junto com outras igrejas, fazendo um trabalho social de arrecadação de alimentos para ajudar as pessoas, e foram pouquíssimas pessoas que precisaram, irmão Cléber. Glória a Deus. E eu mandava mensagem: irmão, se alguém está precisando de alguma coisa, os irmãos estão precisando de algum alimento. Ninguém estava precisando. Para fora, né? Não, e os nossos irmãos ajudando outras pessoas, ajudando de fora. Então, o cuidado de Deus, a bênção de Deus, a mão de Deus, fazendo prosperar nesse tempo de crise. Isso. Alguém pode até pensar assim: vocês fizeram uma campanha no começo do ano sobre prosperando, né? O ano da prosperidade, da multiplicação. Irmãos, esse tempo que nós passamos aqui, nós vimos a multiplicação de Deus na nossa vida. Eu tenho visto. A multiplicação no nosso armário. A geladeira tem hora que não está cabendo. Fala: meu Deus, está lotado. Então, assim, Deus tem multiplicado. Não estamos vivendo a multiplicação, né? Deus tem multiplicado as bênçãos, a saúde, e Deus tem abençoado. Muito bem. Tem guardado as nossas casas, nossas famílias, e isso é uma bênção. Muito bem. Eu mando um abraço para o meu amigo, para o pastor Picone, né? Também o Lúcio Vilela,
Leidmar, lá na Flórida, o pastor Leidmar, presidente da APEB, né, Associação de Pastores Evangélicos Brasileiros dos Estados Unidos, meu amigo, pastor Leidmar. O nosso irmão, o pastor Piccone, está dizendo assim, e nós ajudamos, né, os desempregados. Quer dizer, também Deus tem abençoado as outras igrejas aí, não é isso? Então isso é bênção, é maravilha. Que Deus abençoe a todos os demais irmãos que estiveram conosco, toda a Dedembro, que tem sido uma bênção, que tem cooperado. Vários irmãos vieram aqui, quando terminava o culto online, tinha irmãos que corriam aqui para entregar o dízimo. Outros usaram o aplicativo, né? Esse Skin Code que está aí, o scanner, na tela do seu televisor aí, ou do seu celular, do seu computador, o aplicativo, muitas pessoas fizeram por esse aplicativo. Então, assim, Deus tem abençoado e estamos mantendo as nossas contas em dias e Deus tem nos abençoado. Então, assim, vale a pena você investir no reino de Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém. Não. Deus, ele sempre vai dizer para nós que é melhor dar do que receber. Então, por isso que Deus vai te dar quando você dá. Quando você recebe e retém, Deus resolve não dar mais. Por que Deus abençoa muito uma pessoa? Porque Ele quer que aquela pessoa dá. E quando a pessoa ela dá, Deus dá mais. Isso não é troca, isso não é barganha. E Deus conhece o coração. E nós não estamos aqui falando de negociação. Nós não estamos falando aqui de barganha. Existem muitos negociantes por aí, muitos negociantes. Não estou falando isso. Estou falando de seriedade. Estou falando de reino de Deus. O reino de Deus precisa de quem vai, e quem vai precisa de comer, precisa de vestir. Como na Bolívia nós compramos até carro para o missionário fazer evangelismo. O carro não era para ele passear, não era para ele ir para a praia, não era para ele passear, ficar de boa, não. Ele usava umas cornetas em cima do carro para fazer evangelismo no meio da rua. Então, quer dizer, o carro era para ele se locomover, socorrer uma pessoa, quer dizer, era um carro missionário. Então, assim, a missão é isso aí. E precisa de quê? Para comprar um carro. Não é só fé. Deus proverá. Sim, está no seu bolso. Está aí no seu bolso. Deus tem te abençoado. Deus tem te dado saúde. Deus tem te dado forças para você trabalhar. Deus tem abençoado. Então, seja um contribuinte para a obra missionária, né? E saiba contribuir, tá? Lugar fértil, onde a gente fiscaliza o trabalho que é feito lá na ponta, né? O trabalho missionário. Porque, infelizmente, irmãos, existem muitas coisas. Já andei por aí e eu já vi muitas coisas. Então, saiba onde você investir, né? Aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Edri, os demais companheiros que têm trabalhado no departamento de missões. Tem sido uma bênção para a nossa igreja e que esse trabalho continue, perdure e que novos desafios venham em nome de Jesus. Assim que nós terminarmos passar essa fase, voltar à normalidade, nós vamos assumir novos desafios. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos orar por vocês. Amém. Amém. Amém? Vamos orar pelos missionários. Você já parou para pensar que neste momento tem missionários sendo perseguidos e talvez até sendo levados para ser morto, fuzilado, enforcado, decapitado? E você está aí no aconchego do seu sofá, no aconchego da tua cama, né, bem tranquilo, e você não, está tudo bem, comigo não está acontecendo nada, não estou sentindo nada, não. Você precisa sentir, porque é teu irmão, é nosso irmão, é o nosso irmão que está indo lá, sendo pressionado a negar o nome de Jesus. E se não negar o nome de Jesus, vai morrer. Então nós precisamos orar, nós precisamos buscar a presença do Senhor, clamando por essas vidas, intercedendo pelos missionários. Então, você pode ir se você quiser. Você pode ser um enviado, você fala, não, queima no meu coração, eu quero fazer a obra missionária, mas você tem que desprender de tudo. Você tem que negar tudo para você sair para a obra missionária.
Ah, então eu não vou negar, eu não vou sair, porque eu não vou deixar minha família, eu não vou deixar mamãe, não vou deixar papai, eu não vou deixar ninguém. Porque... É cheio de gente assim que quer fazer missão, mas não sai da barra da saia da mãe. Não quer sair de perto do papai. Né? E quer fazer missão, quer ser missionário. Mas não tem jeito. Então, assim, existe renúncia. E eu conheço jovem, solteiro, que está lá na África fazendo missão. Deixou tudo, deixou família. Você pensa que essa pessoa não sente tristeza, não sente saudade, não tem vontade de estar com a família? Chega dia das mães, está lá sozinha. Chega Natal, está lá sozinha. Às vezes não tem dinheiro. E quando alguém manda um dinheiro para lá para eles compram para eles e para os outros que não têm. Divide com quem não tem. Então clame ao Senhor. Ore no Senhor. Para o que você está fazendo agora. Em nome de Jesus. Vamos estar orando e intercedendo pelos missionários. Tá bom? E que Deus possa tocar no teu coração para que você seja um mantenedor daqueles que estão no campo, daqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Amém? Vamos orar? Amém. Amado Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, nós levantamos a nossa voz, nós levantamos um clamor aqui agora, Senhor, em favor, ó Pai querido, dos missionários que estão espalhados, Senhor, por esses países, 62 países dentro da janela 10x40, que são perseguidos até a morte, mas eles estão lá, muitos estão infiltrados secretamente para poder levar a tua mensagem, que seja para uma pessoa, meu Pai. Senhor, meu Deus, eu quero te pedir agora sobre a vida desses missionários, sobre a vida, Senhor, meu Deus, destes verdadeiros mártires, desses verdadeiros heróis que estão lá proclamando o teu nome verdadeiro. Pai querido, venha abençoar, Senhor, a família dos teus filhos, a família dos missionários. Venha visitar, meu Pai querido, a mesa do missionário com a provisão, meu Pai querido. Toca no coração de alguém que conhece o missionário para enviar uma oferta lá, Senhor, para abençoar a vida do missionário, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, pastores, para que nós possamos, ó Deus, ter o nosso coração na obra, na missão, e, meu Deus, olhar para os missionários, aqueles carentes, os necessitados e os povos que estão clamando e estão lá, Senhor, como ovelhas sem pastores. Levanta missionários, Pai. Levanta obreiros para a tua obra, Senhor. Não é obreiros para ficar em cima do púlpito, não, Senhor. Não é obreiros para ficar pregando, Senhor, no YouTube, na internet. Não, Senhor. Pregadores que vão ganhar almas no campo missionário, onde não tem ninguém pregando o teu evangelho. Coloca esse desejo no coração dessas pessoas, Senhor. Tenha misericórdia e nos converte de fato, meu Pai querido, para que possamos entender o verdadeiro sentido de missões. Meu Pai querido, que nós possamos entender a tua vontade, o teu desejo, o teu sonho para a tua igreja, de sermos missionários, de sermos pregadores da tua palavra. Meu Pai querido, tenha misericórdia daqueles que estão indo para o abismo sem ouvir a tua mensagem, porque muitos recusam ir, porque muitos recusam enviar, porque muitos recusam contribuir, Pai querido, mas nós estamos aqui clamando por aqueles que vão, por aqueles que enviam, por aqueles que contribuem, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e pedimos a tua bênção sobre os teus filhos, e se nesta noite alguém, Senhor, está ouvindo, ó Pai querido, esta mensagem, estas informações, e o coração foi comovido de voltar para a tua casa, recebe o teu filho agora, Senhor, traz de volta para o teu seio, Senhor, esta vida, esta alma que está afastada da comunhão do Senhor, que ele possa voltar, que ela possa voltar, meu Deus, que possa haver reconciliação, ó Pai querido, no nome de Jesus. Nós oramos e pedimos a tua bênção sobre a vida desta equipe de missões, sobre a vida dos teus servos. Oramos pela vida do pastor Luiz Schimmer, que está ali no Brasil, pela vida, Senhor, do pastor Ronivon, pela vida do pastor Raul Sérgio, que está em Patinga, pela vida do pastor Sérgio, que está lá em Espírito Santo, lá na cidade de Serra. Pai querido, oramos pelos missionários na Ucrânia, os teus filhos estão lá trabalhando com toda dificuldade. Nós oramos pelos pastores que estão ali na Ucrânia, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos
em o nome do Senhor Jesus, e pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas e uma noite abençoada sobre nós, para nós, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Grande abraço. Claudemir, tá ligadão aí, né? Que Deus possa estar abençoando a vida de todos os nossos amados irmãos que acompanharam conosco aí essa programação, e nós queremos deixar aí o nosso abraço, beijo carinhoso, que Deus possa estar abençoando. Amanhã, a partir de 10 horas, nós teremos escola dominical, 11 horas o nosso culto online ainda. Amém, mas no outro domingo não vai ter live. Oh, aleluia. No outro domingo vai ser culto presencial. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Pastor, nos despede com a bênção. Nós Amém. estamos com saudade. Levanta a mão aí. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos no nome de Jesus. Diga amém. Amém. Deus abençoe. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Grande abraço. Deus abençoe.